Voltamos então à nossa entrevista com Carlos Siqueira, presidente da Fundação João Mangabeira de Estudos Políticos do PSB. Então, Carlos, você estava abordando a questão que depois da queda do Muro de Berlim, parece que houve uma espécie de niilismo na política, não só nacional, mas inclusive nos grandes centros de estudos e de pesquisas do mundo, que é a velha Europa, né? Exatamente, essa é uma tragédia política, porque sem discussão política e sem antagonismos políticos, e eles existem, né? Então não há como progredir politicamente, lamentavelmente. Mas nós estamos assistindo, quer dizer, depois de mais de 20 anos, nós estamos vendo que o que caiu, que o socialismo é algo extremamente contemporâneo. Nós não podemos abandonar as nossas teses porque houve um equívoco de uma parte da esquerda mundial, e foi uma grande parte dela. As contradições sociais continuam existindo. Os bancos continuam ganhando rios de dinheiro e provocando crises no próprio capitalismo, e quem paga essa crise são as pessoas, e geralmente as mais simples, as que trabalham e as que produzem, não é? E isto está gerando novamente uma retomada pelos partidos políticos de esquerda na Europa e no mundo inteiro do seu verdadeiro papel, que é lutar pela igualdade de oportunidade entre as pessoas. Se a esquerda abrir mão do objetivo central da sua luta, então aí sim seria uma derrota. Mas eu acho que há uma retomada desse papel e nós esperamos que ele progrida, porque a contradição e as contradições sociais não só existem, como estão se aprofundando. Na medida que o sistema financeiro é quem hoje verdadeiramente faz política, sorrateiramente, com seus interlocutores nos parlamentos e no Poder Executivo. E na mídia, principalmente, né? Bom, eles hoje, por exemplo, o Le Monde, o Libération, né? Aqueles grandes jornais franceses. O Libération, por exemplo, foi fundado por Jean-Paul Sartre. O Le Monde era de uma cooperativa de jornalistas que funcionou muito bem e tinha uma certa independência, ainda que com um viés conservador. O Le Monde hoje é um jornal de banqueiro, o Libération do mesmo jeito. A dominação dos meios de comunicação é outro aspecto extremamente negativo, porque ele tira a independência do coisa. E aí se faz políticas, aqueles que dizem que não faz política é exatamente os que fazem através desse grande meio de comunicação, os diferentes meios de comunicação. Então a política está sendo feita. O que não está sendo feito é a política de esquerda, é a política progressista, mas os meios de comunicação estão a serviço de outra política, não é? Que é a política que hoje, por exemplo, no nosso país, nós temos algo que a imprensa não dá uma linha. O ano passado, 2010, pagamos 195 bilhões de juros de uma dívida pública que só no Brasil existe isso. E a imprensa não provoca nenhum debate sobre esse assunto, não publica praticamente nada sobre isto. E os partidos tampouco falam sobre esse assunto. E o parlamento onde nós estamos, eu nunca vi um discurso que mencionasse isso. Agora ficam preocupados com coisas secundárias, não é? Criando factoides e para que não se pense no verdadeiro problema. E você imagine o que seria o nosso país, que seria um grande canteiro de obra e se aplicaria muito mais em políticas sociais, se ao invés de 195 bilhões de reais, tivesse pago apenas os 95, que já seria dinheiro demais, aqui e em qualquer lugar do mundo. Nós não temos dinheiro para investir, né? O que sobra para investir, para investimentos, quer dizer, para fazer obras, é coisa de 9, 10 bilhões de reais, não é isso? Isso num país enorme como é o Brasil. Bom, mas a gente estava falando aqui nas esquerdas, no drama das esquerdas. Eu volto à França, não sei se é porque eu estou debruçado atualmente sobre os franceses, né? A política francesa, sobretudo depois dessa reviravolta com a vitória do Sarkozy, né? Que está fazendo um governo, a meu ver, desastroso em termos que é um governo de direita, caracterizadamente de direita, mas ele tinha um viés golista, né? Que o golismo na França, ele era
era um partido nacionalista, tanto é que o De Gaulle transformou a França, tirou a França praticamente, né, daquele retrocesso, de todo aquele atraso da França e colocou a França na sua posição de grandeza, como ele falava. Bom, mas aí a gente vê agora esse episódio do Strauss-Kahn, né? O homem que foi pego lá nos Estados Unidos por causa de um incidente, de um ataque, de um assédio sexual a uma camareira de um hotel. Bom, mas este Strauss-Kahn eles chamam lá de Dominique Strauss-Kahn, que é DSK, como chamam lá na França. Ele era o candidato em potencial dos socialistas. Ora, você imagina só, o Partido Socialista Francês era um partido de esquerda e tem como seu candidato o Dominique Strauss-Kahn, o tinha, né, que dificilmente ele vai reverter essa situação, e para concorrer justamente com Sarkozy. Ao mesmo tempo, isso ocorre num ambiente assim político de muita fofoca. Ao mesmo tempo, a Carla Bruni, que é a esposa, né, do presidente Sarkozy, anuncia que está grávida, né? Quer dizer, anuncia uma peça publicitária para o marido faturar na eleição que vai ocorrer em abril. Então, toda essa confusão me leva ao seguinte dilema que sempre defende e coloca para o mundo aquele escritor uruguaio que é o Eduardo Galeano, né? Ele diz assim, é o mundo ao revés, né? Então, vem justamente calhar com essa sua observação de que as esquerdas também precisam se preparar. Ah, não há dúvida. A política só pode melhorar pela esquerda, não é? Por quê? Tudo que de evolução social que aconteceu no último século foram propostas progressistas. Então, a conquista da democracia, a diminuição das desigualdades sociais, até mesmo a implantação da república é uma conquista da esquerda, porque a direita sempre foi monarquista no passado, não é? Então, e o capitalismo, o que nós temos hoje, ele já incorporou uma série de coisas que eram teses da esquerda. Então, nós temos um progresso no mundo, do ponto de vista social. O Hobsbawm, nos seus livros, ele examina muito bem isso. Só para complementar aí esse seu ponto de vista, que é muito interessante e pertinente, a gente se lembra que também não só a vitória da esquerda, como a derrocada da esquerda. No caso, a queda do Muro de Berlim, a que você se referiu anteriormente, representou o quê? O fim do estado do bem-estar social. Não é isso? Eu me lembro que eu morava em Londres, na Inglaterra. Eu ia fazer uma consulta médica, como qualquer operário, como qualquer trabalhador. Você pagava 20 centavos de libra, né? O remédio você pegava praticamente de graça na farmácia, né? E tinha seguro-desemprego farto lá. E hoje não existe mais praticamente isso depois do thatcherismo. Sim, sem dúvida. Eu digo sempre o seguinte, que a existência do socialismo real, com todos os erros que se cometeu, beneficiou muito mais os trabalhadores do mundo ocidental, da Europa, provocando a criação do estado de bem-estar social na Europa ocidental, do que mesmo os trabalhadores do mundo do socialismo real, que também foram muito beneficiados, porque eles saíram de uma condição de miséria absoluta para uma condição minimamente de dignidade. Mas no mundo ocidental isso foi mais além, porque havia o receio, porque havia ao seu lado ali na Europa uma alternativa política, ideológica, econômica, não é? Havia uma grande potência, havia o mundo bipolar. E o mundo unipolar, como acontece hoje, manipulado pelas grandes políticas de interesse dos americanos, é muito ruim para a humanidade. Isso tem provocado esse retrocesso a que você se referiu, porque grande parte das conquistas que aconteceram durante a existência do socialismo real no mundo capitalista foi em decorrência da luta de muita gente que deu a própria vida. Foram milhões que conquistaram esses direitos. As pessoas às vezes esquecem que no Brasil, por exemplo, até 1930, antes da Revolução de 30, não havia férias, não havia 13º, não havia carteira de trabalho, não havia os direitos mais elementares, a mulher não podia votar, não é? E foi um conjunto de forças progressistas que fez uma revolução no país
liderada por Getúlio Vargas, que introduziram essas mudanças no Brasil. Ainda que nós pensamos que isso tenha feito de modo autoritário, seja como for, mas foi um extraordinário progresso, não é? E muitos hoje criticam este progresso, porque acham que eles são direitos demais. Por quê? Porque os partidos de esquerda estão afastados aqui e no mundo dos seus verdadeiros objetivos, que é lutar pela igualdade de oportunidade entre as pessoas, em todos os aspectos da vida, não é? E essa igualdade de oportunidade só pode acontecer se houver mobilização. Não há concessão do poder econômico para as classes menos favorecidas. O que há, às vezes, é negociação se houver pressão, se houver mobilização, se os sindicatos estiverem fortes, se as mobilizações populares, e hoje nós temos mecanismos extraordinários de mobilizar a população, com novos meios de comunicação, com as novas tecnologias, com as tecnologias sociais, e não estamos fazendo isso de maneira significativa, como deveríamos estar. E por isso que eu digo que formar pessoas do ponto de vista político, formar uma militância política e formar quadros e dirigentes partidários capazes de pensar e de ter consciência da sua própria responsabilidade social e política em cada país, em cada cidade, em cada estado, é a questão central hoje para os partidos que querem apostar que o nosso país continuará a ter progresso no ponto de vista social, econômico e ter progresso também na sua soberania. Porque outra questão que foi colocada em xeque foi a soberania dos países. É óbvio que há integração, mas apenas quando um país em desenvolvimento demonstra algum grau de soberania, ele é criticado, porque diz que o nacionalismo é uma coisa do passado. Mas eu peço às pessoas que visitem Londres ou Washington e verifiquem o grau de nacionalismo que existe nesses dois países, e você vai ver que é muito maior do que no nosso. Nacionalismo só para eles, para a gente não. O nacionalismo só serve para eles, para nós não serve. Então nós precisamos quebrar esses tabus e dizer, nós temos a luta e temos que resgatar o papel da luta de esquerda. Então, Carlos Siqueira, só para terminar, já que nosso tempo já está praticamente esgotado, você faz parte, né, da base política do governo, como faz o PDT, o PMDB, e o PCdoB e outro leque, uma cesta de partidos políticos que apoiam o governo. Agora, se fala muito e se sente até que houve uma certa inflexão, sobretudo nessa questão social e questão mesmo de soberania nacional do novo governo. Como é que o seu partido, que tem no governador de Pernambuco, né, um possível candidato à presidência da República, como é que está vendo isso? Eu não sei se você pode falar sobre o assunto, mas você também é um teórico, pode falar, nem que seja em termos teóricos, como é que ele está vendo essa inflexão do governo Dilma Rousseff em relação ao governo Lula? Olha, o governo Lula, e o Lula é um líder extraordinário, né? Nós tivemos muita sorte em ter um líder como Lula, capaz de compreender a nossa realidade e de iniciar um processo de transformações. Mas do nosso ponto de vista de socialistas, o governo Lula não é um ponto de partida para novas mudanças. E até agora, quando venho para o novo governo, eu sempre digo que nem posso criticar, nem posso afirmar, e acho que ninguém de bom senso poderia, que há um retrocesso, mas também não posso dizer que há um progresso quanto ao governo anterior, porque estamos apenas observando. Nós apoiamos, nós temos 2 ministros no governo Lula e queremos que o governo continue o processo de mudanças. Nós não estamos no governo pelos cargos que os nossos ministros e outros companheiros de outros escalões ocupam. Nós estamos no governo porque queremos contribuir com a presidente Dilma para que ela continue o processo de mudanças iniciado pelo presidente Lula. E só assim nos interessa continuar no governo. E esperamos que tenhamos esta oportunidade e possamos dar a nossa colaboração enquanto socialistas, enquanto membros dessa concertação política que governa o país, para que as mudanças continuem e se aprofundem. Nós, assim, entrevistamos o cientista político Carlos Siqueira, presidente da Fundação João Mangabeira de Estudos Políticos do PSB.
Partido Socialista Brasileiro.